Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Ferreira Santos e, como parte dos requisitos para obtenção de título de biólogo, venho por meio deste apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Efeito modulador do extrato aquoso de Morinus trufolia, NONI, sobre os danos induzidos por uretano, por meio do teste SMART em células somáticas de Drosophila melanogaster. O trabalho a ser apresentado ele foi conduzido sob orientação do professor mestre Cássio Rezende Moraes. Bom, Morinus trufolia é um vegetal de aspecto arbustivo, nativo aí do sudeste da Ásia e da Austrália. Basicamente, a sua utilização no Brasil é devido às propriedades nutricionais proporcionadas pelo vegetal, o que tem atribuído atenção devido aos aspectos fitoterápicos. Devido à grande quantidade de vitamina C, NONI é um potente agente antioxidante e também há relatos de pessoas que utilizam devido à sua propriedade antimicrobiana, anti-inflamatória e também muito utilizado devido aí à sua forte relação com a redução de processos cancerígenos e é amplamente utilizado em cultura milenar. Bom, atualmente no Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não permite o comércio de NONI devido à ausência ou carência de dados toxicológicos sobre o extrato vegetal. Além de suas propriedades benéficas, já foi relacionada por alguns autores a danos associados à hepatotoxicidade, ou seja, danos no fígado, e também danos genéticos, o que tem levantado a dúvida quanto à utilização do extrato vegetal. Nessa perspectiva, visando verificar se NONI exerce aspecto benéfico, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antimutagênico do NONI por meio do teste SMART nas asas de Drosophila melanogaster. Então, basicamente, efeitos mutagênicos e antimutagênicos já são bem descritos a partir do momento que Graf e colaboradores em 1984 desenvolveram um teste, Organismos em vivo é de suma importância no intuito de avaliar a atividade mutagênica e antimutagênica de compostos, haja visto que o organismo ele contém todo o processo metabólico associado a eventos genotóxicos. Então, a Drosophila melanogaster ela foi utilizada devido à ampla versatilidade em pesquisas científicas, pelo fato de ser fácil o manuseio, ter uma prole numerosa, pelo fato de apresentar uma certa homologia com doenças relacionadas ao homem. Basicamente, o teste ele é baseado na análise de fenótipo das asas da mosca, então os pelos contidos nas asas. É utilizado a linhagem Multipling Hair, um marcador. Ela apresenta um marcador em homozigose recessiva no cromossomo 3 e uma região mais distal do centrômero quando comparado ao alelo FLAIR. Em condição de homozigose recessiva, nós observamos a expressão de alelos múltiplos, caracterizados por 3 ou mais pelos originados por uma única célula. Então, como observado nessa imagem, nós temos aí uma única célula emergindo um monte de pelos, o que caracteriza o fenótipo múltiplo, Multipling Hair, diferente do fenótipo selvagem, um único pelo emergindo por célula. Aqui nós temos uma análise de microscopia óptica demonstrando aí uma mancha mutante do tipo Multipling Hair, na qual isso daqui é o que nós chamamos de manchas mutantes, caracterizadas aí por alteração no material genético da Drosophila. A linhagem FLAIR apresenta no cromossomo 3 o marcador FLAIR mantido pela presença do balançador cromossômico em uma região mais próxima do centrômero quando comparado ao marcador Multipling Hair. Em homozigose recessiva é capaz de alterar o fenótipo de pelo selvagem, originando aí pelos que se assemelham a um chama de vela ou pelos que se assemelham a um espinho de roseira, como demonstrado nessa imagem, que difere mais uma vez do fenótipo mutante, do fenótipo selvagem, aliás. Aqui nós temos uma lâmina, uma imagem de microscopia óptica demonstrando aí os pelos do tipo FLAIR. Bom, e nós temos a linhagem ORR, ela possui os mesmos marcadores da linhagem FLAIR, ou seja, FLAIR TM3, só que aliado a isso nós temos no cromossomo I2 níveis constitutivos de expressão de enzimas do complexo tocromo P450, enzimas que estão diretamente associados à metabolização de xenobióticos. Essa linhagem ela foi conseguida a partir de processo seletivo à exposição a um inseticida chamado DDT, da linhagem Oregon R. Bom, o teste SMART então é baseado em 2 cruzamentos, o ST feito em machos Multipling Hair e fêmeas virgens da linhagem FLAIR,
e através da segregação de Mendel é produzido duas proles, prole transheterozigoto marcado, mantido em transheterozigose para os dois marcadores, e eu tenho a prole heterozigoto balanceado, mantido pela heterozigose apenas de um marcador. Nesse experimento, só foi analisado a prole MH. Então, se eu tenho uma mutação nesse alelo aqui selvagem, apenas MWH é expresso, consequentemente eu vejo pelos múltiplos. Se eu tenho apenas mutação aqui, flare é expresso e eu vou ver manchas do tipo flare. Se tem nos dois, eu vou ver manchas do tipo gêmeas, que caracteriza por pelos multiplicare e pelos flare. Se não tem mutação, o pelo é selvagem, um único pelo por célula. Um cruzamento ST ele permite verificar se substâncias danificam diretamente o material genético, e o cruzamento HB permite verificar se, basicamente, após metabolização, os compostos passam a atuar no material genético causando dano. Então, nesse cruzamento HB, eu uso os machos da linhagem multiplicare com fêmeas virgens da linhagem ORR. Bom, as linhagens foram mantidas em frascos, né? Machos multiplicare e fêmeas virgens da linhagem flare foram cruzadas durante 24 horas e machos multiplicare e fêmeas virgens da linhagem ORR foram cruzados durante 24 horas para obtenção do cruzamento padrão e o cruzamento de alta bioativação. Decorrido o tempo de 24 horas, foram transferidos para o meio de postura de ovos, feito à base de água e fermento biológico suplementado com sacarose, onde permaneceram durante 8 horas. 72 horas depois foi feita a coleta de larvas de terceiro estágio, com meio de peneira de malha fina, e foi feito o tratamento crônico, né, em vaios contendo 1,5 gramas de purê de batata, hidratado com diferentes concentrações de none em conjunto com uretano. Então, basicamente, nós temos aqui, por exemplo, 10 milimolar de uretano mais 50% de none, 10 milimolar de uretano mais 25% de none. O objetivo desse trabalho foi verificar se a solução de none ela pode causar um efeito protetor para Drosophila melanogaster por danos previamente induzidos por uretano a concentração de 10 molar, já que o uretano é um potente agente mutagênico. Decorrido, então, esse tempo, né, de 48 horas mais o tempo de postura de 48 horas mais o tempo de metamorfose, as moscas elas foram fixadas em etanol, as asas dissecadas e analisadas em microscopia óptica. Aqui tem que trocar, Guilherme, aqui é uma lupa, tem que ser um microscópio. Você colocou aqui, tá certo. Então aqui, foi analisado 40 moscas por concentração, então totalizando 20 asas por lâminas, né? Em cada lâmina eu tenho 10 moscas, e em cada mosca eu tenho ali 48.800 pelos, né? Então é analisado um por um na busca de pelos mutantes. Bom, aqui nós temos o ensaio de sobrevivência, controle negativo, água ultra pura, o controle positivo, uretano, 10 milimolar, e nós temos aqui o controle positivo uretano associado com none. Então, o que nós observamos é que a única concentração que foi tóxica quando comparada ao controle negativo é 100% de none, né, junto com uretano. As outras concentrações não foram tóxicas e foram utilizadas aí como parâmetro para análise da atividade antimutagênica de none no teste SMART. A mesma coisa nós observamos no cruzamento HB, no cruzamento após metabolização, a única concentração capaz de causar efeito tóxico foi none associada a uretano, baseado no experimento de Jéssica, onde foi feito só none isolado, e também no de Amanda none isolado, essa mesma concentração ela foi tóxica, né? o que constata que, na verdade, a toxicidade induzida a 100% não se deve à associação, mas assim pela característica inseticida de none. Bom, na tabela 1 está apresentado o resumo dos resultados ao que diz respeito à análise de manchas mutantes em moscas oriundas do cruzamento ST. Então aqui nós temos o controle negativo, onde eu tenho apenas água. Aqui eu tenho um controle positivo, apenas 10 milimolar de uretano, e as 4 concentrações de none associado a 10 milimolar de uretano. Foi analisado 40 moscas por concentração, foi quantificado manchas simples pequenas caracterizadas por 1 a 2 células mutantes, manchas simples grandes por mais de 2 células mutantes, manchas gêmeas caracterizadas por pelos múltiplos em hair e flare, e eu tenho um total de manchas
na qual eu tenho um diagnóstico total. Basicamente, nesse experimento foi feito a comparação entre none associado com uretano com apenas uretano. Então, por exemplo, uretano sozinho induziu 127 manchas mutantes e associado com none 138. Então, quando comparado none e uretano, a uretano isolado, não houve diferença estatisticamente significativa. Então, o diagnóstico ele foi negativo. Quando comparado, né, as demais concentrações com uretano isolado, nenhuma das concentrações foi capaz de causar redução estatisticamente significativa na frequência de manchas mutantes, demonstrando que os componentes do none, antes da metabolização, não têm atividade antimutagênica. Na tabela 2, nós temos o resultado do cruzamento HB, ou seja, após a metabolização dos componentes do none, né? O que é de comum conhecimento na literatura é que o uretano isolado, após metabolização, ele passa a ter uma natureza mais mutagênica do que antes da metabolização. Quando observamos aqui, por exemplo, na tabela 1, são 127 manchas mutantes, e na tabela 2, do cruzamento HB, são 679, então quase que são quase 5 vezes mais manchas mutantes quando comparado ao cruzamento padrão, né? Aqui nós temos, mais uma vez, a concentração de 6,25 de uretano associado a none, 12,5, 25 e 50 associado a none. Quando comparado ao controle positivo, houve redução estatisticamente significativa nas manchas mutantes em todas as concentrações testadas, o que demonstra claramente que o extrato aquoso do none, ou seja, o suco, ele após metabolização, seus componentes passam a ter uma atividade antimutagênica, prevenindo doenças associadas à instabilidade genética. Observe, por exemplo, que a maioria das vezes a redução das manchas mutantes estão associadas à redução de manchas simples pequenas, ou seja, de 1 a 2 células mutantes, e manchas gêmeas, né? Então, o none ele é eficaz para reduzir a danos induzidos por uretano. Bom, concluímos então que o extrato de none após metabolização apresenta efeito modulador sobre a mutagenicidade induzida pelo uretano em Drosophila melanogaster. Os autores destacam para a necessidade de mais estudos conduzidos por um extrato vegetal no intuito de obtenção de mais dados toxicológicos. Haja vista que, se comprovado que none não tem atividade mutagênica, genotóxica, carcinogênica, ou mesmo pelo fato de none não induzir qualquer efeito colateral, os componentes isolados desse vegetal podem contribuir fortemente com a construção de um fármaco de grande eficiência para tratamento em quimioterapia ou mesmo em tratamento preventivo. Estudos, por exemplo, feitos com none, verificaram uma grande quantidade de vitamina C, que é bem descrito como sendo um potencial agente sequestrador de radicais livres, na qual pode, ao reduzir esses radicais livres, prevenir doenças associadas à instabilidade genética.